Vamos dar continuidade ao programa de webinários da UTCAL, sempre apresentando tecnologias que são importantes para o setor de utilities. Tá? Hoje temos aqui convidados da empresa Datadog. Depois o Luiz Cristóvão vai falar sobre esse dogão que toma conta dos dados. Então, Luiz Cristóvão e Guilherme vão fazer essa apresentação e eu vou dar algumas notícias gerais. Quer dizer, nós lançamos recentemente uma publicação sobre inteligência artificial para empresas utilities, quer dizer, uma aplicação um pouco mais específica em OT, na parte operacional. Mas tem mais coisas aí nesse mundo de inteligência artificial, detecção de dados, observar o sistema, ter visibilidade do que está acontecendo nos nossos sistemas, tanto em IT quanto em OT. Tá? E observabilidade é algo novo, é você observar se está tudo sendo realizado corretamente no teu sistema, se existe alguma falha que não é exatamente uma detecção de alarme, se alguma coisa está sendo conduzida, sendo tratada de uma forma diferente, e isso tem que ser detetado, avisado e tratado. Muito bem. Eu acho que esse webinar é extremamente interessante. Datadog é uma empresa nova, como essa tecnologia também é nova, ela é muito aplicada na área de IT, mas pode ser aplicada em OT também. Então, é um espectro bem significativo. Esse webinar ele vai demorar em torno de 45 minutos, temos 15 minutos depois do debate. Se vocês quiserem, vocês coloquem as perguntas no Q&A, perguntas e respostas, e eu, ao final dos 45 minutos da apresentação, conversarei com o pessoal, farei as perguntas. Se forem muitas, eu vou escolher aquelas mais interessantes e o resto o pessoal responde depois para vocês. Tá? Quero lembrar a todos que nos dias 7 e 8 de outubro, a UTCL vai promover o seminário de transformação digital das utilities em Campinas, no campus do CPQD, no auditório Polis. Tá? O programa está excelente, no meu entender. Eu acho que vocês podem ver na página utcal.com.br. Ok? Outra coisa, qualquer necessidade de comunicação com a coordenação, vocês podem também mandar uma mensagem nas perguntas e respostas que eu vou estar acompanhando. Eu quero só dar as boas-vindas para o Luiz Cristóvão e o Galhardo. Luiz Cristóvão vai ser o primeiro a falar, depois o Guilherme, e vamos em frente. Depois nós veremos se valeu a pena vocês assistirem. Um abraço a todos e bom webinar. Vamos lá, primeiro, muito obrigado, Dimitri, pela introdução e também pela oportunidade, né, da gente estar aqui fazendo esse webinar para o setor elétrico. Parceria, espero que seja uma parceria de bastante sucesso aqui entre a gente. Realmente, se a gente comparar a Datadog com as empresas de missão crítica brasileiras e mundiais, somos novos. A Datadog ela foi fundada em 2010 com sede em Nova York, criada por dois franceses. E uma história curiosa, porque esses dois franceses, eles criaram a Datadog, eles tinham um outro negócio, e aí eles criaram um sistema de observabilidade, de monitoração para esse outro negócio que eles tinham. E o sistema de monitoração e observabilidade começou a dar mais tração com os clientes deles do que o negócio original. Então eles pivotaram a ideia e criaram a Datadog.
Então, de fato, assim, um caso de bastante sucesso, né? Mas só como um pano de fundo, né, para quem ainda não está familiarizado com a disciplina de observabilidade, basicamente, observabilidade é a capacidade da gente coletar dados e telemetria de diversos sistemas. E aí o Dimitri até comentou aqui IT e OT, né? E aí a gente trabalhar esses dados em real time dentro da plataforma, no caso aqui a Datadog, para a gente gerar insight e inteligência, tanto para a operação de tecnologia quanto para o negócio. E através da observabilidade, a gente consegue gerar visibilidade, a gente consegue gerar clareza da saúde dos sistemas para vocês, das sessões, das transações que estão passando dentro do sistema, e um negócio super importante que é trazer previsibilidade. E diferente de monitoração, né, porque muita gente pensa em observabilidade, pensa também em monitoração como algo similar, mas a observabilidade ela pode entregar valor para diferentes áreas da tecnologia e também para diferentes áreas do negócio, que terão mais clareza com indicadores ligados à saúde da operação. Então, isso para trazer um pouquinho aqui das diferenças entre monitoração e observabilidade para vocês. Então, eu estou falando aqui desde indicadores técnicos, né, que eu imagino o tempo de detecção e recuperação de um problema, e até desempenho de geração, continuidade de fornecimento, qualidade de serviço, eficiência operacional. Então, tudo isso passa por observabilidade, né? Então, pensa assim, gerar valor técnico e gerar valor para negócio também. E a gente aqui na Datadog, a gente já conversou com bastante gente aqui do setor, né? Então, a gente sabe que o setor elétrico ele vem passando por transformações profundas nos últimos anos, e a inovação e a digitalização são pilares essenciais. Mas também, obviamente, existem os sistemas legados, né? E é um desafio enorme colocarmos toda a modernidade dos sistemas digitais, sistemas em nuvem, toda a modernização que a gente vem fazendo com microserviços, Kubernetes, todos os serviços que os hyperscalers provêm, e trabalhando isso em conjunto com os sistemas mais antigos é um desafio enorme, né? E sem os sistemas de fato confiáveis e eficientes, nenhum tipo de transformação ele se sustenta e se mantém ao longo do tempo, tá? Então, assim, a observabilidade ela tem como objetivo principal trabalhar esses dois pontos, confiabilidade e eficiência da operação como um todo, tá? Então, como um pano de fundo geral aqui para quem ainda não está tão familiarizado assim com a disciplina. Para se familiarizar um pouquinho com a Datadog, eu vou dar alguns dados aqui para vocês. Então, a Datadog ela é a líder de observabilidade hoje no mercado, com maior market share de observabilidade mundial e também no Brasil. Nós temos mais de 30 mil clientes no mundo. Pensa um pouquinho nesse número, 30 mil clientes. É muita coisa para uma empresa que foi criada em 2010, né? Fez muito sucesso, está fazendo muito sucesso. E no Brasil a gente tem mais de 500 clientes. E um dos pilares do sucesso da Datadog é que para apoiar a nossa base global de clientes, a gente leva muito em consideração e é muito importante para a gente alguns valores. Primeiro, a Datadog ela investe 30% da receita dela, e esse é um número extremamente constante, no P&D, para desenvolvimento da plataforma e para aprimoramento dos nossos produtos, né? E essa é a maior porcentagem que a gente encontra se a gente fizer um benchmark dentro do mercado de observabilidade. E isso é bastante reconhecido pelos nossos clientes. Para vocês terem uma ideia, a gente tem diversos casos de funcionalidades que foram implementadas dentro da nossa plataforma que foram desenvolvidas por necessidades específicas de clientes brasileiros. E isso, obviamente, dá bastante orgulho para a gente, né? Como o trabalho que a gente vem fazendo aqui na nossa nação. E também, obviamente, mostra a proximidade que o nosso time de desenvolvimento tem com os nossos clientes. Então, a gente está aqui pronto para entender de vocês, para entender quais são os desafios de vocês, para entender o negócio de vocês e para transformar isso em capacidade, para transformar isso em caso de uso dentro da nossa plataforma, tá? Então, a Datadog, o que que ela oferece para o mercado? Ela oferece uma plataforma unificada de observabilidade que resolve um dos maiores desafios das empresas hoje, que é ter visibilidade completa em ambientes complexos e distribuídos. Então, o ambiente de vocês é extremamente complexo. O ambiente de vocês tem cloud hoje, tem inteligência artificial,
tem sistemas legados, tem sistemas industriais. Então, assim, é uma complexidade e uma distribuição enorme. Então, para isso, para a gente conseguir trazer visibilidade e trazer melhores capacidades de eficiência operacional para dentro da operação de vocês como um todo, a gente precisa de alguns pilares. E aqui nesse slide a gente consegue ver que a Datadog ela tem 7 pilares essenciais em uma única plataforma. Então, o primeiro pilar, ele é o pilar de infraestrutura, que ele é essencial para monitorar o que sustenta os nossos sistemas. Então, são servidores, containers, serverless, toda a rede e também, quando eu falo rede, rede de comunicação, e também de serviços em nuvem. A maioria das empresas, elas param aqui, tá? E isso não é comum só no setor elétrico, isso é comum em vários setores da economia brasileira e da economia mundial. Então, muitos dos nossos clientes com quem a gente fala, eles fazem algum tipo de monitoração, não estão ainda lá na observabilidade, mas eles param muito no pilar aqui de infraestrutura. O segundo pilar é o pilar de aplicações, que monitora a performance das aplicações em si. Então, a gente consegue trazer visibilidade nas transações e nas sessões com o que a gente chama de tracing distribuído, que a gente consegue entender exatamente uma transação ou o fluxo das transações e das sessões entre as aplicações, o que está acontecendo em cada pedaço da comunicação, e se você tem algum tipo de gargalo, algum tipo de problema em um pedaço dessa comunicação, a gente vai conseguir mostrar exatamente onde é que é. E dentro desse pilar aqui também a gente tem monitoramento de banco de dados, tá? Não só a transação in and out do banco de dados, mas a gente consegue também enxergar dentro do banco de dados o que está acontecendo. Eu dou um exemplo. Algo muito comum que acontece com os nossos clientes é alguém fazer uma consulta dentro do banco de dados para gerar algum relatório, por exemplo, uma auditoria, e isso acabar criando algum tipo de gargalo dentro do banco de dados ou até derrubando o banco de dados. Isso a gente consegue pegar, a gente consegue entender o que está acontecendo ali dentro do banco de dados também. Um terceiro pilar aqui, que é o pilar da experiência digital, onde a gente consegue trazer a capacidade da gente entender a experiência real dos nossos usuários, isso tanto em app mobile como em browser, é, e aí as diversas versões e modelos de aparelhos, dispositivos móveis, etc. Então a gente consegue entender desde a velocidade da aplicação, então qual que é o tempo de resposta da aplicação ou, por exemplo, da página web para o usuário, até consegue fazer uma análise de comportamento do usuário de fato dentro da aplicação ou dentro da página web, a transação que o usuário está fazendo, né? E imagina, né, um usuário tentando, por exemplo, gerar uma segunda via de boleto, ele sem sucesso, o que que ele vai fazer? Ele vai passar a mão no telefone, ligar para a central de atendimento para resolver o problema dele, ou vai tentar depois, ou ele vai criar um transbordo para a central de atendimento. Se é um problema generalizado, isso cria um transbordo muito grande para dentro da central de atendimento, isso impacta em custo dentro da central de atendimento. Às vezes a central nem consegue absorver todo o volume de transação que saiu do digital para dentro da central de atendimento, então a gente consegue entender exatamente qual que é a experiência que a gente está provendo para o usuário ali na ponta, e se tiver algum tipo de problema, a gente consegue identificar e resolver rapidamente. O próximo pilar é o pilar de logs. Quem é técnico entende muito bem o que é um log. Basicamente, um log são textos gerados pelas máquinas, né? Então, de uma maneira bem simplista, uma linguagem de máquina, e a gente é mais ou menos a máquina falando para a gente como é que ela está se sentindo, o que está acontecendo. Isso é super importante, tanto para troubleshoot mesmo, para resolver algum tipo de problema, quanto para relatórios de auditoria. Por exemplo, tem empresas que precisam guardar logs por anos e anos, às vezes 5 anos, 10 anos, por conta de algum tipo de processo de auditoria. E a Datadog, ela tem uma capacidade ímpar de facilitar o entendimento dos logs e tornar a linguagem da máquina em algo de fato palatável para o ser humano. Então a gente consegue traduzir essa linguagem da máquina e consegue trazer algo muito palatável para o ser humano que seja de rápido entendimento e de rápida ação. É, Temos também o pilar de nuvem para proteção de segurança da nuvem, para proteção de aplicações, análise de código e CIEM, e um pilar de entrega de software, onde a gente consegue fazer testes contínuos e automação dentro do pipeline de desenvolvimento, e também a gente consegue entender qual que é o impacto do código dentro da produção. Então, se alguém faz um novo desenvolvimento, uma nova versão do software e coloca esse software em produção,
a gente consegue entender qual que é o impacto que isso está trazendo para a produção, tá? E tudo isso ele é potencializado por inteligência artificial nativa dentro da plataforma. Então, a gente consegue fazer consultas em linguagem natural dentro da plataforma, então você consegue praticamente se comunicar em linguagem natural com a plataforma. A plataforma ela consegue fazer detecções de anomalias, alertas proativos. Enfim, o resultado disso tudo são métricas, logs, traces e sessões unificadas com mais de 900 integrações nativas que a plataforma ela já traz. Imagina, mais de 900 integrações com tecnologias diferentes nativas. Então, de fato, a gente traz uma facilidade e uma agilidade muito grande também de implementação, enfim, com as diferentes tecnologias que tem dentro do parque de operação de vocês, tá? A Datadog, ela também é muito forte em diferentes setores da economia brasileira, o que dá para a gente uma capacidade de entendimento dos negócios dos nossos clientes. Algo muito importante para a Datadog e um valor também é que a gente tem times verticalizados por setor. E a gente contrata pessoas com experiências no negócio dos nossos clientes. Então, para o setor elétrico, a gente tem um time específico, o Guilherme é parte desse time, por atendimento e com a missão de mergulhar de fato nas necessidades de vocês e traduzir isso em capacidades na nossa plataforma e casos de uso que resolvam problemas reais do setor elétrico. Tá? Aqui no slide vocês conseguem ver alguns dos exemplos do nosso sucesso aqui dentro do Brasil. Então, a gente tem bastante experiência em trabalhar com setores altamente regulados e com sistemas de missão crítica, como vocês podem identificar aqui, tá? Falando um pouco da evolução da eficiência operacional, a maioria das empresas, eu comentei isso um pouquinho no outro slide, elas ainda operam com métodos de monitoração reativos. Então, alarmes muito básicos, processos fragmentados de monitoração, bastante estilo de informação, então uma plataforma de monitoração para OT, outra plataforma de monitoração para IT, outra plataforma de monitoração para rede e assim vai. O que traz uma visibilidade, obviamente, extremamente limitada, né? E sem um mínimo de entendimento do impacto da tecnologia no negócio, seja esse impacto negativo ou positivo. E o resultado é que isso traz uma detecção tardia de problemas. A operação ela acaba sempre reagindo às falhas, né? Então ela não é proativa, ela é reativa, ela fica apagando incêndio. Eu brinco que esse modelo ele tem uma capacidade incrível de tragar os nossos recursos humanos, que são extremamente valiosos, porque fica todo mundo ali apagando incêndio o dia todo e não consegue liberar um tempo para trabalhar nos novos projetos, em inovação dentro da companhia, etc. E a ponte para a gente ter uma operação inteligente, autônoma, que a gente chama ali de inovação, é a observabilidade. Então, a observabilidade, de novo, ela traz visibilidade unificada em tempo real, alertas inteligentes, correlação de dados, insights preditivos para tomada de decisão proativa e rápida. E isso significa uma utilização de recursos mais eficientes. E aí não estou falando só de recursos humanos, mas também recursos tecnológicos, né? Então, imagina você reduzir em horas o tempo de detecção e resolução de um problema, né? Imagina qual é o impacto disso, o impacto positivo que isso traz para o negócio e para a operação de fato, né? E aí o destino final é uma operação mais inteligente, uma operação mais confiável, uma operação mais autônoma, com otimização contínua, insights proativos, resiliência e uma performance otimizada. E a gente chamou esse pilar de inovação porque quando a empresa ela aumenta a maturidade da operação e da gestão de tecnologia, naturalmente os times eles se sentem mais confiantes em inovar, porque eles têm mais controle do que eles estão fazendo, né? Então, qualquer tipo de inovação, qualquer tipo de coisa nova que eles coloquem dentro do ambiente de produção, né, com uma maturidade maior da operação, eles conseguem medir exatamente quais que são os impactos de qualquer tipo de mudança na produção. E isso, obviamente, traz mais confiança para o time inovar, tá? A gente vê, né, isso daí acontecendo. Aqui, para finalizar, antes de eu passar para o Guilherme, só alguns exemplos de capacidades que a gente usa para entregar essa inteligência operacional que eu estou citando aqui para vocês. Então, o primeiro deles é a visibilidade unificada, em tempo real. Então,
imagina, né, que ao invés da gente ficar manipulando e pulando várias ferramentas e telas diferentes para fazer a monitoração, vocês têm um dashboard ou só alguns dashboards que correlacionam toda a telemetria, toda a informação de infraestrutura, log, banco de dados, redes, aplicação e etc. Né? Então, imagina um exemplo onde o sistema SCADA ele está com alguma lentidão. É possível a gente identificar em uma única tela, por exemplo, que a CPU do servidor do SCADA está com 92% de utilização e que existem threads saturadas, por exemplo, de consulta a banco de dados, que a rede não é um ofensor, e que as queries do banco de dados estão ok. Isso tudo a gente consegue ver tudo numa única tela, tudo fazendo sentido, tudo num único contexto de rápida consulta, tá? A segunda capacidade é a análise preditiva com inteligência artificial. Então, a nossa IA, ela não espera o problema acontecer, ela detecta padrões sutis e avisa antes de qualquer falha aconteça. Então, vamos dar um outro exemplo aqui. Pega um sistema EMS. A IA, ela detecta uma degradação, por exemplo, de 30 milissegundos por dia no estimador do EMS. E isso parece pouco, né? 30 milissegundos. Isso é pouco quando é só 30 milissegundos, mas quando isso vai aumentando ao longo do tempo, é algo sutil, mas que ao longo do tempo pode indicar um problema muito maior. Então, aqui no exemplo que a gente está dando, imagina que tem um problema no Java que ia causar alguma falha maior em pouco tempo e a previsibilidade da inteligência artificial ela consegue entender isso, mostrar que tem um outlier, tem alguma coisa desviando do padrão, e aí é possível a gente agir antes do problema explodir, virar um caos e virar ali de fato uma crise mesmo, né? A terceira capacidade é a correlação automática de dados. Então, imagina quando algo dá errado, a gente tenta que algo não dê errado, né? Trazendo previsibilidade, mas se algo der errado, a nossa plataforma ela conecta os pontos automaticamente, tá? Ela vai entendendo como é que os sistemas funcionam e ela vai trazendo correlações automaticamente, correlações que muitas vezes aos olhos do humano a gente não consegue identificar, a gente não consegue entender. Então, por exemplo, imagina um caso de lentidão no ADMS. A correlação, ela mostra o caminho das transações e ela identifica uma transação. Por exemplo, ela mostra que nessa transação tem alguns timeouts no load balancer e alguns locks no banco de dados, que acabaram ali de alguma maneira saturando a rede. Tudo isso a gente pode identificar em minutos e não horas de investigação, porque a plataforma ela já traz tudo isso para você já ali uma correlação automática desses dados dentro da transação. A quarta capacidade, que é a capacidade de alertas inteligentes, algo muito comum que existe hoje dentro das monitorações tradicionais é aquele alerta, aquela chuva de alertas, né, que mais atrapalha do que ajuda. Então, um monte de alerta, um monte de coisa, um monte de vermelhinho lá tá na tela, etc. Isso não ajuda em nada, só atrapalha porque o operador ele não vai conseguir identificar o que de fato ali é prioridade, o que de fato ali o que pode virar uma crise, o que de fato está impactando algum sistema, algum usuário, alguma operação. Então a gente trabalha para reduzir os falsos positivos e a gente aumenta muito a precisão com isso. Então imagina que os alertas, eles dentro do Datadog, eles já chegam com contexto, eles já chegam com priorização. Então imagina que é possível combinar condições. Então, por exemplo, para que um alerta ele exista a CPU ela tem que estar com alta utilização, mas não só isso, porque só uma CPU com alta utilização pode não ser muita coisa. Mas se a gente correlacionar isso com um aumento de tendência de latência, pode ser um problema que está tendo que está trazendo um impacto na operação. Então a gente correlaciona essas duas coisas e de fato gera um alerta inteligente com contexto. E por último, o monitoramento contínuo e com histórico, né? Então a Datadog ela consegue coletar métricas com uma granularidade, por exemplo, de 15 segundos e a gente guarda isso por 15 meses. E assim a gente consegue trazer análise de tendência, né? Então, o sistema, de novo, né, vai aprendendo como é que os sistemas da operação funcionam, né? Isso dá a possibilidade, né, da gente ter métricas mais precisas ao longo do tempo com uma análise de sazonalidade, né? Então, o Datadog aprende que determinado sistema tem pico de volume em determinados dias e horários do mês e se adapta a isso. Então, se ele vê um pico onde ele entende que está dentro do normal de uma sazonalidade, ele não vai te mostrar aquilo como algo ofensor, mas ele vai te alertar, mas vai mostrar aquilo como algo normal dentro de um período de sazonalidade.
Então, era isso que eu queria falar para vocês. Agora vamos passar para a parte prática aqui com o Guilherme Galhardo, que é o nosso engenheiro focado aqui para o mercado do setor das elétricas. Vamos lá, Gui. Boa, não, super obrigado aí, Luiz. Acho que fez uma ótima introdução aí para a gente poder startar um pouco na ideia do que é Datadog, do que é observabilidade. E, pessoal, só antes de eu também começar a parte aqui mais de demonstração, só incentivar aí qualquer dúvida, curiosidade, ponto que vocês tenham, fiquem à vontade para mandar no Q&A, tá? Que a gente vai responder o que a gente conseguir hoje e depois a gente também garante que a gente responde ali todas as perguntas. Mas vamos lá. Pessoal, antes de começar a contar uma história de caso de uso aqui no Datadog, eu queria reforçar apenas o como que os dados chegam no Datadog, como que o Datadog trata essas mais de 900 integrações que a gente tem, porque senão fica um pouco, acredito que fica um pouco aberto o como que a gente consegue fazer isso, né, consolidar todas essas informações. Então, hoje o Datadog a gente consegue instrumentar todos os serviços e aplicações, infraestrutura de vocês, sejam numa camada de OT, seja numa camada de IT, com uma camada de agents que a gente tem no Datadog aí para as principais plataformas, sistema operacional, infraestrutura. Então, para a gente poder garantir que a gente vai ter a métrica em tempo real alimentando o Datadog. E não só isso, que a gente também tem a possibilidade de fazer integrações nativas com outros serviços. Então, como o Luiz comentou ao longo dessa introdução, hoje o Datadog a gente já conta com mais de 950 integrações nativas. A gente está passando, né, no setor elétrico por um período de transformação digital, modernização dos assets. Então, a gente vê muito também uma movimentação para os principais cloud providers, né? Então, do que a gente pode falar aqui de AWS, Azure, GCP, Oracle. E para cada um deles, a Datadog já tem uma integração nativa, da qual a gente consegue automaticamente, em poucos minutos, se integrar com o ambiente de vocês, começar a fazer uma coleta muito rica de métricas, informações, logs, traces de aplicações, e a gente poder correlacionar. E por que isso é interessante? Porque a gente deixa de olhar só para o mundo on-premises ou para o mundo cloud, e a gente começa a olhar ambos os mundos de maneira correlacionada. Então, se eu subir o meu ADMS para cloud, mas ainda tenho assets no meu on-premises que eles se falam, a gente consegue fazer toda essa correlação a partir dessas integrações. E o que é interessante? Para todas essas integrações que o Datadog faz, a gente também já vai trazer para vocês dashboards, painéis prontos aqui para que vocês não tenham que ter um tempo de desenvolvimento na plataforma e para que vocês possam dar um start rápido. Então, queria só reforçar essa questão, né? Que Datadog não é só cloud, não é só on-premises, não é só IT ou OT. A ideia é que a gente consiga olhar todos eles de maneira consolidada aqui na plataforma. Mas, indo para um caso de uso que eu acho que é bem interessante, tá? Vamos pensar num cenário real aqui, tá, pessoal? Quem está em São Paulo sabe que estamos passando aí por uma semana de chuvas, muito vento e, bom, não é surpresa que isso tenha impactado, por exemplo, as redes de distribuição aqui de energia em São Paulo. Então, está faltando luz, em alguns locais ainda falta. Então, vamos pensar o seguinte: temos hoje nosso parque on-premises, nosso parque cloud, nosso SCADA, nossas aplicações, todas elas instrumentadas com observabilidade no Datadog. Como que eu consigo verificar, né, ver os impactos desses eventos climáticos, por exemplo, na minha operação? Como que eu consigo tomar, né, ações de maneira mais eficiente? Então, aqui, por exemplo, no Datadog, a primeira coisa, você sempre já vai ser alertado em cima de eventos ali que sejam problemáticos ou que fujam de valores esperados, de padrões históricos que vocês têm, por exemplo, de carga na rede de distribuição, geração. O Datadog ele já consegue fazer todo esse disparo de alertas para vocês, para que vocês tomem ações. A gente consegue consolidar numa visão quais são os temas técnicos que estão acontecendo naquele momento. Então, poxa, estou tendo picos aqui, por conta desses picos, das quedas de energias, estou tendo meu link prejudicado, e com isso, por exemplo, estou acabando sendo impactado aqui na minha infraestrutura de escada, na minha infraestrutura de OT, onde eu estou efetivamente fazendo as leituras, monitoramento dos meus sistemas, dos meus assets de distribuição. E, por exemplo, começo a ver que as minhas métricas de ingestão do SCADA começam a ter
ter valores mais altos do que o normal, vendo em tempo real, tanto dos meus sistemas de medição, distribuição, geração. Ao mesmo tempo, eu consigo ver que para esse período eu estou tendo uma perda de pacotes expressivas, então eu estou deixando de receber parte da informação, ou essa informação está chegando com delay, e isso está gerando algum tipo de impacto para mim. E eu vejo isso refletido, por exemplo, nos meus hosts de escada, onde eu estou concentrando todas as minhas informações de IoT. Então, por exemplo, poxa, estou vendo aqui que dos meus 4 hosts desse meu sistema, 2 deles estão com a saúde degradada, um está saudável e um está inacessível. Então, a partir daqui eu já começo a ter uma ideia. Opa, além de eu ter um problema, consigo entender em que host, em que parte da minha infraestrutura ela está. Está no on-premise, está na cloud. E aí, para cada um desses hosts, eu posso vir aqui e entender como que está o funcionamento naquele momento desse host. Então, poxa, ele está tendo um pico de processamento, é a memória, é a rede, o que está acontecendo? É algum processo específico dele que está prejudicando tudo isso e está impactando o meu sistema? A gente consegue, então, a ideia do Datadog é trabalhar de forma toda conectada para que vocês possam, né, carregar todo o contexto de investigação. E aqui eu começo a ver, por exemplo, várias perdas de conectividade dos meus gateways aqui de escada que eu tenho. Nesse caso, eu tenho 3 gateways, vejo que vários deles estão saindo de um status saudável e estão caindo aqui no modo de conexão. Mas vejo que, por mais que eu esteja tendo problemas no meu sistema de coleta de informação ou escada, eu vejo, por exemplo, que na minha subestação de distribuição, tanto a minha tensão quanto a minha frequência que estão passando por ali estão estáveis. Então, eu sei que já não estou tendo um problema aqui, mas o meu escada está com problema ou algo está acontecendo que está impactando ele. E a partir disso, a gente começa a entender quais são os principais erros. Por exemplo, estou vendo um monte de erro de timeout do escada, e a partir daqui eu já consigo ver todos os logs correlacionados, então isso aqui acaba sendo muito interessante, porque eu posso vir aqui, entender o que está acontecendo nesse log, por exemplo, em qual gateway de qual cidade isso aconteceu, qual que foi a quantidade de links que estavam conectados naquele momento que foram impactados, qual que é o tamanho, por exemplo, do meu backlog de telemetria, qual que é o status. Então, assim, aqui toda essa camada de logs a gente consegue trazer e tratar de forma muito simples. E o que é interessante, eu posso pedir para ver esse log em contexto. Então, em vez de eu ver uma ação única que aconteceu, eu consigo entender quais foram os eventos antes e os eventos depois. Então, eu consigo entender, poxa, esse meu problema ele é uma consequência de um outro problema, ele é a origem e está cascateando outros problemas. E posso vir aqui e começar a fazer essa análise dos logs. Mas o que é interessante? Num momento de crise, num momento de um problema, os sistemas de OT, de IT, todos eles geram uma quantidade de informações muito grande. Então, por exemplo, logs, traces, tudo isso acaba sendo criado e gerado em um volume muito alto. Então, a ideia é que, em vez de a gente também olhar manualmente para uma quantidade alta de logs, vocês consigam vir aqui, por exemplo, e encontrar padrões. Então, trabalhar, poxa, estou vendo que por mais que eu tenha erros no meu escada, os meus maiores erros de efetivamente um problema ou de aviso estão vindo de uma parte de geração. Então, talvez, por mais que eu não tenha identificado ainda um problema nisso, algo está por acontecer. Então, isso também nos ajuda a tomar ações proativas aqui do ponto de vista de observabilidade dos problemas, né, manter tudo isso conectado. E a gente tem uma facilidade muito grande de se trabalhar com os logs, com toda a informação que é gerada pelos sistemas. Mas voltando aqui, poxa, fizemos essa análise inicial, agora quero também ter uma visão de quem está sendo impactado, o que está acontecendo na ponta. Poxa, desde que eu detectei o meu problema, eu estou vendo que vários medidores das residências, dos comércios, das indústrias estão deixando de responder, então de enviar telemetria de medição, por exemplo, de consumo elétrico, e há uma tendência que só está crescendo, estou com baixo percentual de sucesso nessas leituras. Então, poxa, eu sei que além de eu ter um problema na minha distribuição, eu estou tendo um problema cascateado na minha parte de medição. E por consequência, eu vejo, por exemplo, vários usuários finais tentando abrir chamados, por exemplo, no meu portal do cliente, no meu site, no meu aplicativo. Então, eu também consigo entender aqui que tipo de operação eles estão tentando fazer, quantos tickets foram abertos, né, ali chamados, até para eu entender a gravidade dessa situação.
Então, efetivamente, eu sei que eu tenho um problema que eu estou vendo na minha camada de OT, está se refletindo em IT e estou vendo isso na ponta com o meu usuário final, com o meu consumidor final. Então, a ideia é também ter a capacidade de fazer um ponta a ponta, até para entender todo esse impacto, todos esses meus clientes que estão abrindo chamados, qual que é o impacto para o meu negócio? Então, poxa, hoje eu estou impactando nesse meu cenário mais de 40 mil usuários. Desses mais de 40 mil usuários, por conta de eu não estar conseguindo fazer a leitura desses medidores que pararam de funcionar por conta desse problema, eu estou deixando de ter uma receita, de faturar, né, de cobrar um valor estimado, por exemplo, para esses clientes. Então, vamos supor que sejam 130 mil reais aqui. E isso está afetando o meu NPS, porque está todo mundo tentando acessar o meu portal para abrir um chamado, para avisar que está sem luz, que está com algum problema, e ele está sobrecarregado, ele não está conseguindo sair do outro lado. E, justamente por conta disso, a gente vê refletido em indicadores de negócio que são muito relevantes. Por exemplo, FEC, DEC, SAID, SAIF, que são bem relevantes da gente olhar ali até dos pontos de vista regulatório. Mas, poxa, legal, vimos aqui a nível de painel, um pouco mais alto nível. Mas e se eu quisesse entender um serviço específico? Poxa, quero entender os meus sistemas de distribuição, por exemplo, que eu tenho monitorados aqui. Eu vejo que vários deles estão recebendo uma carga de requisição alta e estão também tendo uma carga de erros muito altas. E eu posso ver aqui, os meus erros estão principalmente em distribuição, medição, geração. Para cada um deles eu consigo vir e explorar no detalhe para entender efetivamente onde está o meu problema, quais são os meus pontos de anomalia, de latência, até para que eu entenda eventos específicos que foram acontecendo. Mas mais interessante do que isso é eu entender, poxa, vi que meus clientes estão tentando abrir chamados, mas não conseguem. Então, eu posso vir aqui no meu serviço e eu vou ver que, por exemplo, no meu Customer Portal, as pessoas que estão tendo 100% de erro. Então, elas não estão conseguindo abrir um chamado. Estão sendo altamente impactadas. Se eu fosse testar o meu portal do cliente, por exemplo, colocar aqui um exemplo e eu fosse tentar abrir um chamado, eu realmente confirmo que, poxa, ele não está funcionando. Mas quantas pessoas foram impactadas por isso? Né? Então, o mais interessante é que além de ficar olhando do ponto de vista da infraestrutura, do back-end, dos códigos, performance, a gente também olhar o que está acontecendo com a experiência do usuário final. Então, por exemplo, o total de requisições que a gente foi feita, as métricas aqui de experiência desse usuário também ali utilizando os sistemas, quais são os principais erros que eles estão enfrentando, e até poder entender exatamente o que ele estava fazendo naquele momento. Então, poxa, eu consigo vir aqui e entender onde ele encontrou erros nas execuções. Então, poxa, foi quando ele deu um clique, foi quando ele tentou carregar a página, ou ele submeteu para abrir o chamado e falar que ele está sem energia, caiu o sistema para ele. Então, aqui a gente poder ver, e mais do que isso, eu brinco, nossos usuários finais de aplicativos, portais, conseguem usar até de formas que a gente nunca pensou. E muitas vezes é difícil a gente replicar um erro, entender efetivamente o que está acontecendo. Então, a ideia do Datadog também é trazer a visão do que o cliente, o usuário, fez naquele momento, onde que ele clicou, que informação ele colocou, o que aconteceu efetivamente, e a gente poder sair daqui entendendo os erros, conectando com toda a camada de back-end. Então, saindo daqui, poxa, vi que esse meu usuário foi impactado, esse meu usuário impactado teve esses erros foram relacionados a esses serviços e a gente poder voltar e chegar na origem lá, por exemplo, se é da minha infraestrutura, se é da minha camada de OT. Então, a ideia é que a gente tenha muita facilidade em fazer todo esse processo, conectando efetivamente o ponta a ponta, né? Então, desde a camada mais baixa, infraestrutura, redes, até a experiência do usuário, tá? E uma das coisas que eu queria mostrar também é porque eu acho que mais do que a observabilidade ser uma forma da gente ter uma visão mais inteligente dos dados, dos sistemas, do que está acontecendo, é muito a gente se basear também em cima da inteligência artificial para a gente poder apoiar na solução desses problemas. Que não basta mais eu saber que eu tenho um problema, é o como eu resolvo e onde está, né? E pensando nisso, a Datadog ela vem criando agentes de inteligência artificial
que tem como objetivo justamente detectar e entender onde que estão os erros. Então, vamos supor que para esse caso, eu simplesmente disparei um alerta que eu estou tendo uma taxa de erro elevada, seja na minha leitura do SCADA ou no meu portal final. O que que é interessante? O agente do Datadog ele vai usar todas as informações que ele tem à disposição, aplicação, infraestrutura, redes, e assim como uma pessoa no dia a dia faria, ele começa a gerar hipóteses. Então, poxa, o meu SCADA está com uma latência alta, por quê? É por causa do banco de dados? Ah, não, não é. É por causa da CPU? Ah, não, não é. Ah, poxa, eu estou vendo que, na verdade, ele não é que ele está com uma latência alta, é que todos os devices que estão enviando métricas para eles está saturando a rede. Então, a ideia é que a gente consiga aqui trabalhar como se fosse parte do time de vocês de forma muito proativa, né? Então, a gente gerar hipóteses, encontrar a causa raiz, para que quando alguém do time de vocês já tivesse acabado de começar o processo de troubleshooting, entrar na plataforma, tentar buscar onde que está o problema, vocês já teriam um norte, vocês já teriam uma análise de causa raiz. Poxa, está no meu SCADA, está no meu OT, está na minha cloud, uma questão específica do meu usuário final, e aí a gente consegue otimizar todo esse processo, né? Mas acho que esse é o mais importante, até para a gente poder trabalhar ali, não só com detecção de problemas, mas com detecção de anomalias, tá? Então, e por que que isso é importante? Né? Porque nem toda anomalia é um problema, mas é algo que é importante a gente ser notificado, né? Então, poxa, eu estou tendo um pico anormal na minha demanda de geração de energia, por exemplo. Não necessariamente isso é um problema. Às vezes a gente tem capacidade, né, ainda espaço para aumentar essa geração, não é nada crítico, não está sobrecarregando nada, mas é algo que fugiu do padrão. E o Datadog, por padrão, ele já olha todas as métricas que são ingeridas neles, ele aprende o que é normal, quais são os padrões de sazonalidade, e quando vocês têm algum pico, por mais que ele não gere nenhum problema, ele avisa para que vocês tenham a oportunidade de saber desse acontecimento e para que vocês também possam tomar ações, seja do ponto de vista de negócio, do ponto de vista técnico, para entender o que aconteceu. Pessoal, do ponto de vista de uma demonstração aqui um pouco da plataforma, até para a gente ter os 15 minutos de Q&A aqui no final, era um pouquinho disso. É, Reforçando aí, não sei se já temos perguntas no chat, mas fiquem à vontade para fazer questionamentos, sejam eles questionamentos mais técnicos, de aplicação, casos de uso, fiquem à vontade. Eu vou começar fazendo perguntas para ver se eu estimulo o pessoal a fazer as perguntas. Mas tem uma perguntinha que já apareceu aqui, curiosidade do pessoal que está assistindo. Quais seriam os principais clientes nos Estados Unidos e quais os casos de uso? Tenho a impressão que isso merece uma visita. É, a pergunta veio da Eletrobras, Eduardo Campana. Perfeito. Excelente, merece, também acho que merece uma visita, Dimitri, porque nós temos muitos carros lá dentro dos Estados Unidos. Mas vamos lá, alguns que eu posso citar aqui meio que de cabeça, tá? Shell, ExxonMobil, Uber, aí fora dos Estados Unidos também, lá na Europa, Porsche, Lufthansa, Samsung, aqui na América Latina, alguns casos assim extremamente grandes, de grandes volumes, interessantes e complexos, Mercado Livre, Itaú, iFood, então só para dar aqui alguns exemplos para vocês, tá? Ok, vou passar para uma pergunta minha, tá? É, Como a Datadog coleta e integra os dados de diferentes fontes? Como vocês acessam os dados do SCADA, dos outros aplicativos que a empresa tem, porque são os dados Uhum. que vocês vão ter que analisar, medição e etc., sem perder o contexto. Qual é a dificuldade para isso ocorrer? Perfeito, perfeito. Ótima pergunta, Dimitri.
Hoje a Datadog a gente tem uma flexibilidade na forma que a gente faz essa coleta de informação muito grande. Então a gente pode trabalhar desde instrumentação com o nosso agent, e aí a gente instala isso nos hosts ali onde estão sendo executadas essas aplicações. A gente tem um agent específico para devices de IoT também, então é um agent ali super leve para não gerar nenhum tipo de impacto de consumo de CPU, memória. E esse agent ele trabalha ali como um proxy, coleta todas essas informações, logs e manda para a Datadog, tá? E para as aplicações, o próprio agent consegue auto-instrumentar ali com a biblioteca de trace da Datadog para também fazer coleta, e a gente tem uma inteligência muito grande nessa instrumentação que todas as relações entre serviços, aplicações, a Datadog mapeia isso de forma automática para vocês. Então, a instrumentação, ela requer pouco esforço, né, e ela já traz tudo isso correlacionado. Ok. De qualquer maneira, vocês, pelo que eu entendo, vocês terão que ter acesso a todos os dados que vêm de escada ou de sistemas operacionais, se forem usar o OT, que são normalmente Isso, sistemas um isso. pouco mais Uhum. fechados, né? Uma outra possibilidade também, Dimitri, a Datadog entende que existem contextos e talvez tecnologias específicas que não comportem um agent ou uma biblioteca, algo do tipo. Então a gente também disponibiliza pontos de recepção, né, assim, pontos de API que vocês podem enviar métricas, logs, traces diretamente para a Datadog. Então, se o seu sistema SCADA não comporta algo localmente, muito provavelmente você consegue simplesmente dar um forward desse dado para esse endpoint do Datadog também. Ok. É, eu estou recebendo pergunta sem identificação. Eu queria pedir a vocês que vão fazer perguntas aqui se identificarem, né? Isso fica mais interessante para nós, tá? Vamos lá. Chegou uma pergunta aqui que, além do que vimos, quais os principais desafios da Datadog tem, que a Datadog tem ajudado ao setor elétrico, ou que possa ajudar o setor elétrico. E se tem, eu vi lá, você colocou Energisa, então eu não sei se você tem muitos casos no Brasil. Essa é Uhum. basicamente a pergunta aqui. Boa. O Cristóvão colocou, sim, a Energisa é um caso nosso ali, é um caso que a gente vem trabalhando algumas frentes bem interessantes. Mas falando assim de alguns casos de uso que a gente tem no geral no setor elétrico, aí, tanto Brasil quanto global, primeiro, a gente tem desde fluxos de negócio, então olhando, por exemplo, pontos de atendimento, totens de atendimento, geração, por exemplo, de abertura de chamados, então um pouco desses casos de uso que a gente explorou aqui, então essa jornada efetivamente que envolve o cliente final consumindo um portal de vocês. A gente também tem casos de monitoramento do ADMS já, ADMS em cloud, a gente tem um caso, que inclusive é bem recente, a gente colocou o Datadog para fazer observabilidade, mas a gente tem diversos casos aí, de trazendo desde sensores também, então vibração, temperatura, corrente, tensão, isso não só no escopo de energia, mas ampliando um pouco o escopo também para algumas outras indústrias que têm muita questão de OT ali presente. Então, a gente tem alguns desses casos de uso, né, Luiz? Não sei se quer complementar com algum específico. São basicamente esses dentro do setor. Obviamente que fora do setor, aí, em outras indústrias de missão crítica e bastante regulamentadas, a gente tem diversos tipos de caso, tá? Como o Guilherme comentou, inclusive também da gente trazer dados de telemetria do mundo industrial, né? De dispositivos industriais para fazer algum tipo de correlação também com a parte de tecnologia da informação, sistemas em cloud, etc. Boa. As Eu. perguntas seguem. Quer dizer, a OTCAL ela é uma associação
do lado operacional, tá? Então, vamos continuar nessa linha aqui, Perfeito. até para mostrar que há necessidade de alguma coisa Uhum. ser automatizada e pensada para esse segmento. Lucas Paiva, da Argo Energia, está perguntando: considerando a necessidade de monitorar sistemas de amplificação, multiplexadores, switches, já na área de Uhum. comunicações, no ambiente de OT, de forma centralizada, com diferentes fabricantes, a solução proposta utiliza protocolo SNMP ou algum outro para coleta de dados. Outra continuação: existem casos de uso dessa solução em ambientes de transmissão de energia? Ou se não Perfeito. existirem, como vocês conseguem enxergar essa solução? Não, perfeito, perfeito. Respondendo a sua primeira pergunta, Lucas, inclusive, uma ótima pergunta ali, a gente entrando agora um pouco no escopo de telecom. Sim, o Datadog para o monitoramento dos insumos de rede, então, switches, multiplexadores, APs, controladoras, roteadores, a gente usa, sim, o protocolo SNMP, tá, para fazer a coleta de informações. A gente já tem uma gama de fabricantes que a gente tem perfis já pré-prontos para fazer consulta nas MIBs, em todas essas métricas que são emitidas. Mas, por exemplo, para devices específicos, fabricantes específicos, a gente também consegue criar perfis ali de coleta de métrica SNMP customizados aqui no próprio agente do Datadog, tá? Inclusive, para essa parte de telecom, a gente está começando a conversar com o caso da indústria de energia aí para olhar justamente comunicação entre algumas salas de controle que ficam em locais um pouco mais isolados e alguns outros pontos de controle, para poder ver tráfego, banda, o que está acontecendo entre essas localidades, tá? E acredito que a segunda pergunta era justamente se existem casos de uso da solução em ambientes de transmissão. Não necessariamente em transmissão, esse caso que eu comentei que a gente está começando a trabalhar, tá, Celso? Mas assim, se a gente estiver falando de telecom, no escopo de telecom ali de OT, a gente consegue ter alguns casos de uso. Então, pode ser desde, por exemplo, a gente entender se numa subestação ou enfim, ao longo da minha malha de distribuição, que eu tenho sensores, tenho ali vários devices, como que isso satura a minha rede, por exemplo, seja uma rede de uma sala de controle, uma rede de comunicação mais crítica, então a gente entender efetivamente quem são os meus produtores de informação, por onde isso está passando, quais são os destinos e o quanto que isso está saturando uma rede. A gente viu casos disso em indústrias, em verticais, em outras verticais que tiveram impactos e chegaram a ter paradas na camada de telecom por saturação ali da rede de IoT. Então, esse poderia ser um caso de uso aqui para essa camada, tá, Lucas? Mas assim, a gente também consegue aprofundar em casos mais específicos. Muito bem, vamos lá. É, Além de eficiência operacional, que eu entendo que vocês têm muita experiência, como a Datadog poderá apoiar as métricas regulatórias estratégicas do setor elétrico? O setor elétrico tem as suas DEC, FEC, impacto financeiro, aspectos regulatórios, sei lá. Tem vários fatores que não são muito comuns no mercado das empresas financeiras, que imagino que seja mais fácil de trabalhar ou não. Mas como vocês pretendem apoiar essa operação elétrica? Perfeito, perfeito. Para esse ponto é bem interessante porque no fim do dia, todas essas métricas regulatórias, quando a gente entra nas normativas, ela tem um cálculo que é feito, e esse cálculo é feito em cima de métricas que variam no tempo, ou métricas de disponibilidade, métricas que a gente consegue extrair de um escopo técnico para chegar em métricas regulatórias ali, né, de disponibilidade, tempos, ranges aceitáveis de métricas.
Então, para cada um desses, como a ideia do Datadog é ser um grande consolidador de todas essas informações, seja de distribuição, geração, disponibilidade, medição também na camada, por exemplo, de medidores, é, até olhando do ponto de vista de atendimento, que nem a gente viu um pouco aqui, poxa, quantas pessoas foram impactadas, como que está o meu sistema, com quanto tempo essa pessoa está demorando para conseguir ter uma resolução do problema dela. Todas essas informações elas já estão presentes de maneira implícita nessa telemetria que chega no Datadog. E aí no Datadog a gente consegue pegar, terminar de correlacionar e aplicar as regras regulatórias, que é, por exemplo, pegar o tempo que eu fiquei indisponível ou a frequência de indisponibilidade do mês de uma determinada região, e a gente começar a aplicar ali somente essas regrinhas de negócio, né, regras regulatórias em cima de toda essa telemetria, e a gente consegue ter toda essa visão. E o mais interessante, é uma visão toda em tempo real, porque toda essa informação está chegando do Datadog, também em tempo real. Bom, tá chegando em 1 hora, que é o nosso horário. Além disso, o pessoal cansa. Mas a ideia é a seguinte: com a modernização do sistema, principalmente na área de distribuição, e implantação maciça de medidores inteligentes, eu acho que terá bastante aplicabilidade um sistema de observabilidade. Convido a todos que ainda estão conosco, temos uma frequência fiel, que venham para o nosso evento em Campinas, porque tanto o Luiz Cristóvão quanto o Guilherme estarão lá e, eles vão fazer uma palestra. Já que apareceu mais uma pergunta aqui, eu vou passar. Eu não sei qual é a empresa, depois eu vou, obviamente, saber, mas José Lessa da Rocha pergunta: a ferramenta já oferta o suporte nativo à IA para análise de dados, tomada de decisão baseada em eventos, tendência para automação de processos? Favor dar um exemplo. Como você mostrou, é possível fazer correlação de dados integrando dados técnicos versus comerciais. Pode explicar como é feita essa correlação de forma macro? Perfeito, perfeito. Ótimas duas perguntas aí. Vou começar respondendo pelo final dessa sua pergunta, tá, José? Como que funciona? Quando a gente está falando de indicadores de negócio, né, quando a gente começa a ter essa consolidação técnico e negócio, esses indicadores, como é que funciona? A gente consegue trabalhar de diversas formas. Primeira delas, dentro dos payloads das informações que chegam no Datadog, então os traces das requisições de aplicação, os spans, os logs ou até mesmo as métricas, a gente consegue extrair essa informação que chega para a gente como consequência de um insumo técnico, a gente consegue extrair esses valores, esses atributos e fazer a construção desses indicadores de negócio. E dependendo da forma que a gente tem esses insumos, os sistemas que a gente consegue ver a jornadas específicas de negócio também. Então, começando, por exemplo, desde uma abertura de chamado, tempo para resolução, se ele teve um erro, o que que aconteceu, ou emissão, por exemplo, de uma segunda via. Então, a gente consegue fazer essa correlação a partir desses payloads que chegam, né? Chega essa informação para a gente. Outra forma se a métrica de negócio que a gente tem, ela é puramente calculada, baseada em métricas técnicas, por exemplo, tempo, disponibilidade, percentual de pessoas impactadas. Dentro do Datadog, você pode fazer um uso conjunto de todas essas métricas para você chegar, né, fazer uma regra de cálculo ali, você chegar no seu indicador desejado. Então, também existe essa outra forma, tá? É, e indo agora para a primeira parte da sua pergunta, né, se a ferramenta já oferta suporte nativo à inteligência artificial para análise de dados e tomada de decisão, hoje o Datadog, sim, ele tem toda uma camada de inteligência artificial construída nele. Então a gente tem desde o Watchdog que eu comentei, que é um conjunto de modelos ali que entende
toda a correlação das suas métricas, padrões de sazonalidade e detecção efetivamente do que aconteceu, e ali ele já vai te dar possíveis causas raízes, qual que seria uma possível solução para você fazer uma tomada de decisão. Então, por exemplo, Guilherme, fui lá, fiz um novo deploy de uma atualização do SCADA, e depois disso eu comecei a ver que os dados começaram a ter uma latência alta. O Datadog ele pegaria isso, entenderia que isso é uma anomalia, ele identificaria que existe uma correlação entre essa atualização de versão e essa nova latência, e ele te sugeriria justamente voltar para uma versão estável. E em cima desses alertas, desses monitores, a gente também consegue configurar uma camada de automação para que ações sejam tomadas dependendo de alertas, métricas específicas. Então, por exemplo, seja desde uma coisa mais simples, como dar um restart num host, como, por exemplo, chegar a níveis mais complexos ali de um deployment de Kubernetes, rodar um script específico. Então, a gente consegue também trabalhar com uma boa camada de automação de processos ali. Não passamos por esse módulo hoje, mas a gente também depois consegue buscar uma sessão para aprofundar em alguns pontos que sejam mais interessantes para vocês também. Bom, vamos lá. O José da Rocha é da Equatorial Energia, só para Uhum. matar a curiosidade de onde vêm as perguntas. Gente, eu queria agradecer a todo mundo, a UTC-AL fica feliz com mais um webinar técnico, eu acho de grande importância, e o futuro da observabilidade me parece está ligado ao setor de utilities. Muito obrigado, Guilherme, Luiz Cristóvão. Vocês podem se despedir dos heróis que ainda continuam aqui depois de uma hora. Claro, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Dimitri, aqui pela oportunidade. Realmente acho que foi muito rico, algumas perguntas muito boas. Nos procurem, estamos disponíveis para a gente fazer uma reunião com cada um de vocês, entender dores específicas de vocês. A gente trabalha muito no sentido de entender necessidades e dores específicas e resolver problemas específicos. A plataforma é extremamente modular, não há necessidade da gente colocar tudo isso que a gente mostrou aqui no ar. A gente pode começar muito bem com um projeto menor, resolvendo uma dor específica, resolvendo um problema específico e mostrando valor ali ao longo da jornada. Estamos também, obviamente, disponível para mostrar o valor sem nenhum tipo de compromisso, fazer uma prova de valor sem nenhum tipo de compromisso, sem nenhum tipo de cobrança da Datadog. Então, é isso. Muito obrigado. Ok, gente. Vai falar, Guilherme? Não, só agradecer também, Dimitri, pela oportunidade, agradecer a todos que ficaram. Pelo período, a gente sabe que pegar aqui de tarde, no meio do dia, é difícil. A agenda de todo mundo, um monte de coisa para fazer. Então, agradecer a todos que participaram, agradecer também a todos que fizeram perguntas. É sempre muito legal a gente poder interagir com vocês. Então, estendo as palavras do Luiz, que ficamos aqui à disposição para caso vocês queiram ver um caso de uso mais específico, uma outra demonstração, uma reunião. É, estamos aqui de portas abertas. Bom, quem precisar de contato e não tiver e-mail, telefone, etc. e tal, entra em contato com a UTCAL no e-mail contato@utcal.com.br e a gente fornece os dados da Datadog. Muito obrigado. Não vou fazer vocês ficarem mais tempo aqui. Obrigado a vocês, Cristóvão e Guilherme, pela brilhante participação. Muito obrigado. Tchau, gente.